Graça e paz no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez entramos no teu lar, aí na hora do milagre, para declarar a bênção e a vitória na sua vida. E temos aqui uma oração forte, uma palavra abençoada através do Espírito Santo de Deus, e temos a convicção e a certeza que o seu milagre é o meu milagre. A sua bênção é a minha bênção. Eu quero ler a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11, que diz assim: O caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Nós estamos vendo aí é uma trajetória no qual também ele realmente, essa trajetória, pode tirar o versículo aí, já está bom, já deu para ler. E graças a Deus, e essa trajetória no qual ele estava atravessando, então ele ia a caminho para que ele pudesse chegar ao outro lado, e no qual também havia várias pessoas que queriam o milagre. Eu quero aí o 12, no versículo 12, 17 e 12. Pode colocar, por favor. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram certa distância. Olha, nós estamos sabendo que a lepra, ela é uma doença contagiosa, ela é uma praga, ela simboliza o pecado e ela também simboliza o afastamento da sociedade. Assim também era nós. Nós eram pessoas desprezadas pela sociedade, desprezada pela família, por causa dos vícios, por causas das dificuldades que às vezes nós enfrentamos, e nós tínhamos certeza e a convicção que era o mal que estava na nossa vida. Mas nós vemos aqui que aqueles 10 leprosos chegaram a ele e de longe clamaram pela grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também, não importa a situação que você se encontra, não importa o jeito que você está, basta você abrir o seu coração, abrir para que o Espírito de Deus possa entrar na sua vida. Eu quero o 13, por favor. E gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Estamos vendo aqui que realmente eles se colocaram clamando ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E nós precisamos de estar na presença do Espírito Santo. Nós precisamos muito que Deus possa abrir o coração, abrir a nossa alma para que nós possamos entender. Às vezes nós só lembramos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só na hora que nós precisamos. Mas nós continuamos sendo a mesma pessoa rancorosa, a pessoa problemática, a pessoa que guarda mágoa, que guarda ódio, revolta. Mas aqui nós estamos vendo que um daqueles leprosos gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Outro versículo, por favor. Ao vê-lo, lhe disse: vão mostrar-se
ao sacerdote, e aconteceu que, segundo pelo caminho, foram purificados. Estamos vendo aqui que o Senhor Jesus, Ele é aquela pessoa que necessita de ver em nós uma fé, uma esperança. E Ele viu ali que aqueles 10 leprosos, eles foram curados, eles foram transformados através do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos muito entender que o Senhor Jesus é aquela pessoa que faz a diferença no reino de Deus. Basta nós entender essa palavra, basta nós compreender a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o outro versículo, por favor. E um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Assim também, um deles olharam e viu a pele dele como uma pele de criança, e viu que ele estava curado. Nós estamos vendo o benefício do Evangelho. Quando a gente começa a ouvir a verdadeira palavra de Deus, nós passamos a ser curados, nós passamos a ser transformados através do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa, aonde essa palavra chega, o Senhor entra com o seu milagre, o Senhor entra com a sua providência, para que nós possamos reconhecer que somente Jesus é o Senhor do Senhor. O outro versículo, por favor. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Nós estamos observando aqui que aquele samaritano que foi curado, realmente ele não queria só aquela cura, ele queria a salvação da alma dele, que era mais importante. Muitas das vezes nós vemos que aquele samaritano, realmente ele reconheceu a grandeza de Deus. Quantas pessoas que só ouvem a palavra de Deus para ser curado, para ser liberto, e continua sendo a mesma pessoa, recebe uma dádiva de Deus, recebe um benefício de Deus, recebe a cura de Deus e volta. É como o cão voltou ao vomito. Assim, muitas pessoas que hoje não conseguem sair da situação que se encontra, é aquele velho ditado: a barriga não dói só uma vez. Então nós estamos vendo que aquele leproso reconheceu que devia a Jesus a sua vida. E muitas das vezes nós, devido à ignorância, devido à força do mal na vida da pessoa, a pessoa não consegue olhar para o reino de Deus. Você quer ver, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a sua vida ser transformada e ser libertada, é quando você nasce da água e do Espírito. Quando você começa a entender o reino de Deus. O reino de Deus
quando ele entra dentro do nosso coração, dentro de nós nascerão e fluirão rios de água viva. E por isso que nós defendemos o Evangelho, nós defendemos a obra de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino para glorificar, para exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Você observa que aqueles 9 leprosos, o amanhã ou depois, eles irão precisar de novo. Assim são muitas pessoas que quando estão passando por uma dificuldade, passando por um problema, eles lembram que Jesus é o Senhor. Olha, há uma coisa que nós devemos sempre estar com o Senhor. Quando ele diz lá em Mateus 6,33, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu não posso ser uma pessoa convencida ao reino de Deus. Eu tenho que ser convertido ao reino de Deus. Quando eu me converto ao reino de Deus, eu me entrego, corpo, alma e espírito, ao reino de Deus. Então, no momento que aquele leproso ele está simbolizando aquela pessoa que ele reconheceu que a vida dele foi uma vida transformada. Às vezes nós observamos que ninguém pode tirar você da situação que você se encontra, te libertar você dessa situação, dessa perseguição espiritual, dessa prisão, desses maus pensamentos, dessa doença, dessa angústia, dessa depressão. Às vezes você não dá conta de sair da situação que se encontra, porque você tem pouca força. E o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas quando nós cremos, quando nós andamos na direção do Espírito, nós precisamos muito de entrar no reino de Deus. Nós precisamos muito de entender. Até aqui na terra você pode viver sem o Senhor Jesus, mas na vida eterna não tem como, porque lá a presença dele não vai existir, porque aqueles que partem sem ele não tem como encontrar ele. E aqui você pode encontrá-lo, o achá-lo. Então, uma porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. É o que eu quero que você vá entender, que o Espírito Santo de Deus, só Ele pode te converter, só Ele pode abrir o seu coração para você entender o reino de Deus. Outro versículo, por favor. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Aonde estão os 9? Nós vemos que até mesmo conosco, quando a gente ora por uma pessoa e a pessoa recebe uma bênção financeira, uma bênção de uma cura, ou tira alguém de uma situação que se encontra no vício, sem motivo, sem nada, aquela pessoa abandona a igreja, a congregação, o círculo de oração e não vem mais. Quantas pessoas hoje
que volta a ser o que era. No mundo espiritual, aqueles 9 leprosos, eles continuou a ser leprosos. Eles não foram curados espiritualmente. Ele pode ter sido curado fisicamente, mas espiritualmente, eles continuam com a lepra, continua do mesmo jeito. Ô meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que de longe o Senhor conhece o meu assentar, de longe o Senhor conhece o meu alevantar. E é isso que eu quero que você entenda, que quando você é convertido, não convencido, quando você abre o seu coração e aceita a fé, Deus continua te abençoar, te crescer, transformar, abrir portas aonde não tem porta. E o Senhor Jesus questionou, não era 10 leprosos, somente um voltou. Os 9 simbolizam aquelas pessoas ingratas, aquelas pessoas que só pensam em si. Nós sabemos que aquela pessoa que nasce de Deus é uma pessoa que está sempre doando. E aquele que corre atrás da bênção, ele é só pedir. Você pode encontrar com ele meio-dia, estou pedindo. À noite, estou pedindo. De manhã, estou pedindo. Mas aquele que ele tem não só a bênção, mas o dono da bênção. Aquele que tem a palavra de Deus, aquele que tem um reino de Deus dentro dele. Nós vemos que o Senhor cuida das aves do campo. O Senhor cuida do lírio do campo, ninguém nunca vestiu. Davi, quando ele mencionou, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Por isso que nós vimos que hoje a humanidade ela se encontra em grandes dificuldades. A cura, a libertação, muitas das vezes as pessoas estão querendo, mas não quer nascer da água e do Espírito. Não quer um compromisso sério com o Evangelho. Não quer uma direção do Espírito Santo. Volta, está com a lepra de novo. Mas aquele que fez a boa escolha, ele era uma pessoa que ele agora, ele tinha certeza do seu galardão, ele tinha certeza da salvação. Ele agora estava uma pessoa preparada para o bem mais precioso que você tem, que é a sua alma. Meu amigo, minha amiga, desperta desse sono, desperta desse pesadelo. Sempre você vai ser essa pessoa que dá 2 passos para frente e 10 para trás. Quando a pessoa tem Jesus como inimigo e não como amigo, ele vai sempre perecer. E nós vemos que ele poderia curar somente um, porque só aquele ele já sabia que ia dedicar a vida a ele. Mas ele curou os 10. Assim, ele chove para os maus, para os injustos, para os justos. Ele abençoa todo tipo de pessoas, dá vida, protege, guarda. Ele mesmo diz, eu digo que não tire do mundo, mas que livra do mundo. Assim são muitas pessoas que voltaram à vida velha, que é o benefício do Evangelho, que é a cura, que é a transformação, que é a libertação.
mas continua sendo os 9 leprosos. Assim, são muitas pessoas que não reconhecem o novo nascimento da água e do Espírito. O outro, por favor. Não se achou nenhum que voltasse e disse glória a Deus. Não ser este o estrangeiro. Observa que para as pessoas dar um glória a Deus, um aleluia, para cumprimentar com a paz do Senhor, para abençoar uma pessoa, a pessoa tem uma timidez. Mas quando ele está contando um caos normal, ele altera a voz, ele grita, ele pula, ele se alegra. Mas para dar um glória a Deus, para honrar o nome de Jesus. Às vezes eu fico observando uma pessoa, muitos anos, que é escrava daquela doença, escravo daquele pensamento, escravo da depressão, escravo do vício. Quando Jesus cura ele, aí você fala para ele dar o testemunho, ele continua do mesmo jeito. Olha, a Bíblia diz que aqueles que me honram, lá em 1 Samuel 2,30, 2 Samuel 2,30, eu honrarei os que me honram, eu abençoarei os que me abençoam. Então, quando você honra a Deus, Deus vai te honrar, vai te abençoar. Meu amigo, Jesus sem eu, ele continua sendo Deus. E eu sem ele é um saco de lixo furado. Às vezes nós estamos vendo tanta injustiça, mas a gente observa que é bíblico. Quando ele foi colocado na cruz do Calvário, alguém disse, ele está chamando por Elias ou outros profetas. Mas ele lançou um brado, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Olha, somente aquele estrangeiro, ele reconheceu o amor de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 7, 13, porta apertada, estreita, é o caminho que conduz à salvação. Poucos o que encontra. Que Deus tenha compaixão, a misericórdia da nossa alma, da nossa vida, para que nós possamos sair dessa situação que nós encontramos. Nós precisamos honrar e glorificar, porque quando a gente cai numa situação difícil, a gente vê que quase 100% das pessoas viram as costas. Mas Jesus não. Se você pisar nos espinhos, ele pisa com você. Se você entrar na cova dos leões, ele entra com você. Ele é diferenciado. Por isso eu glorifico e honro a ele e dou glória, a majestade e todo domínio é dado a ele. Não é o bispo Jairo que cura, que liberta. Quem liberta é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra em nós é Jesus de Nazaré. O último versículo, por favor. Então ele lhe disse, levanta-se e vai, a sua fé te salvou. Olha, o que ele diz? Levanta e vai, a sua fé te salvou. A gente vê assim, que muitas das vezes Deus quer que você entenda
E ele disse para ele, levanta, vai, a sua fé te salvou. Ele não exigiu mais nada dele. Mas aquela pessoa que um pingue é uma letra, aquela pessoa que aproxima dele segundo as intenções, a Bíblia diz que ele sabe o nosso pensamento. Olha, a coisa mais ruim é quando nós mentimos para nós mesmos. A coisa mais ruim é quando nós somos falsos com nós mesmos, falso com as pessoas que nos ajudam, que nos abençoam. Olha, o Senhor Jesus, ele foi amigo de Judas, mas Judas nunca foi amigo dele. Às vezes eu vejo pessoas perdendo, pessoas boas no caminho, por pouca coisa. É o que eu quero que você entenda, que você precisa entender o reino de Deus. Você precisa entender a grandeza de Deus. É isso que eu quero que você vai entender, vai compreender a majestade, o domínio, a grandeza do Espírito Santo. Deus é contigo, meu amigo, minha amiga. E o que eu quero que você entenda, só Deus pode abrir os seus olhos, só Deus pode abrir o seu entendimento. E eu vou me colocar de pé para mim orar e agradecer a Deus pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, são tantas pessoas, ó Pai, que continua, meu Deus, sendo escravo da ingratidão, escravo da desobediência, escravo, Senhor, do passado, escravo de um vício. Mas o Senhor pode. Como o Senhor estendeu as mãos e mudou a vida daqueles leprosos, o Senhor também pode, meu Deus, ó Pai, fazer com que nós podemos reconhecer e transformar o seu reino. Aqueles, ó Deus, ó Pai, que entende a sua palavra, que compreende a sua palavra, esses são abençoados, esses são preparados para entrar no teu reino. Esses são aquelas pessoas que venceram o mal, venceram toda a barreira pelo sangue do Cordeiro. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa todas as pessoas que estão conectadas conosco, de longe, de perto, nos presídios, em toda parte. Abençoa no nome de Jesus. Amém.